Seja bem-vindo a esse canal. Estamos iniciando aqui mais um vídeo. Venho trazendo nesse vídeo um tema que é um tema um tanto quanto polêmico. Gera muitas discussões, há vários tipos de entendimentos. E o intuito aqui desse vídeo é passar uma ideia, é passar uma informação, é passar uma visão acerca do que a gente vai discutir. E eu escolhi aqui como tema oração. Vamos ver as definições, vamos fazer análises textuais e para estar escrutinando esse tema, eu convidei um amigo, 22 anos de sistema religioso, o meu grande amigo Francisco Nepomuceno, da cidade de Mucambo. Seja bem-vindo, meu querido. Quero agradecer por você aceitar participar desse vídeo comigo. Olha, é uma imensa satisfação estar participando desse projeto, dessa história, né? Porque nós estamos construindo uma história que para impactar as pessoas, né? Eu, na verdade, fui impactado por essa história que está sendo construída a cada dia. Então, quero agradecer aqui ao professor Fábio. Meu nome é Francisco da Silva Nepomuceno e passei realmente 22 anos no sistema religioso. E é interessante dizer que quando a gente está dentro daquele sistema, nós somos totalmente alienados àquele sistema. Mas aqueles que buscam a sapiência, aqueles que buscam a evolução, eles sempre vão encontrar. Por isso que o nosso Supremo Mestre nos ensinou que quando nós buscamos com oração, que é desejo, é o que nós vamos escrutinar nessa manhã, é sobre a oração. Então, estou muito grato em participar e vamos aí continuar nessa caminhada, nessa linda história. Então, estou aqui para contribuir e também responder algumas perguntas, se for me feita, e fazer também as minhas colocações. Certo, meu querido, eu escolhi alguns textos aqui, separei aqui, para a gente estar tendo como base no nosso tema, certo? Eu vou apresentar, fazer a leitura aqui dos textos e vou dando um adentro dentro do entendimento do texto e você fique à vontade para fazer seus comentários, certo? Então, já vou colocar logo de início esse texto aqui para a gente estar lendo e entendendo. É o texto de Mateus 6, né? Bem lá no verso 5 ao 8, onde Jesus faz um ensinamento para uma multidão. E o texto a gente percebe que existia os fariseus, a liderança religiosa ali em peso, e uma multidão que se formava para escutar o jovem ensinador. Pregador não, né, irmão? Ensinador. Ensinador, professor, mestre. Exatamente. Rabi Rabuni, mestre dos mestres. Então, o 5 começa da seguinte forma. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Vamos no 7. E orando, não useis de vã repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vós
luz perdistes. Então, meu querido, esse é um texto que eu escolhi logo para dar início à nossa base filosófica, né? E a gente observa que Jesus dá logo um ensinamento muito profundo, uma filosofia muito profundo acerca de oração. Ele fala aí daquele povo que ficam gritando em praças públicas, né, em ruas, para serem vistos, para serem memorados, que Realmente. é uma pura hipocrisia, não é nada orgânico, né? Não é nada consciencial, é apenas mostrando o exterior, é aparentemente. Mas penso eu, e o senhor há de concordar comigo, que a verdadeira oração é aquela interna, é aquela que vem de dentro da gente, Exatamente. que não tem hipocrisia nenhuma. Quando Jesus disse, orai no teu quarto, né, que teu pai te vem em secreto, eu penso que não literalmente você entrar no seu quarto, fechar a tua porta, porque assim está escrito, mas a filosofia de Jesus aí é a filosofia que é uma oração em silêncio, é uma oração que é só você e Deus, porque sendo só você e Deus, não há hipocrisia. É você e seu espelho, é você e sua consciência. Não há ninguém em sua volta para você estar falando bonito, para você estar clamando, mas sim é pessoal. É Realmente, pessoal pessoal. seu. É algo que tem que ser tipo algo, vamos dizer assim, de dentro, lá das entranhas, né? Como eu costumo pensar, professor Fábio, que a oração perfeita é aquela que ela vem como um alto desejo. E como é que esse alto desejo em quê? Em quê? É nos bens materiais? É em eu ter status? É em eu ser visto pelos homens? Não, né? O alto desejo em quê? Eu querer o bem ao meu próximo. Além de eu querer o bem, ter a boa intenção para com o meu próximo, eu também expor isso em obras. Expor isso em obras. Porque não adianta eu ter só uma boa intenção, mas não ter obras, né? E falando sobre a hipocrisia, quando Cristo ele explanou esse ensino, ele estava mostrando para eles que eles eram hipócritas agindo daquela forma. Eu me recordo muito bem que quando eu pregava aqui na praça, na cidade de Mucambo, certo que eu tinha boa intenção, e tem muitos que estão lá no sistema religioso que têm boa intenção, mas só que existe por detrás dessa boa intenção aquilo que é estereótipo, né? Aquilo que você está fazendo, em parte, para os homens ver. E quando você entra no seu quarto, trazendo assim para a filosofia original, é aquilo que você deseja internamente. Por isso que fecha a porta do teu quarto. Então, quando essa questão de fechar a porta do quarto, eu imagino que é aquela parte interna dentro do seu ser, né? O seu desejo de bem para com o seu próximo. Porque quando eu pregava na praça, eu tinha o desejo, e até hoje eu tenho, de levar algo melhor para o meu próximo, para ele se libertar, para ele conhecer, né? Só que o religioso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que se chama prolicélito, né? Então, quando a gente conhece o evangelho original, a gente já não faz proselitismo. A gente proclama, a gente anuncia liberdade consciencial. A gente proclama um evangelho verdadeiro, genuíno, sem dogmas, sem corrente, sem prisão nenhuma. Porque quando Cristo ele morre na cruz,
eu costumo dizer que 3 véus ele se rasgou, né? Ele rasgou, melhor dizendo. 3 véus ele rasgou. O primeiro véu que ele rasgou foi o véu religioso. O segundo véu que ele rasgou foi o véu da religião que estava dentro do sistema religioso. Desculpe, melhor. O segundo véu foi o véu político que já estava instalado dentro do sistema da instituição religiosa. E o terceiro foi o pilar, né, que é a parte financeira. A parte financeira também, né, eles eram vinculados a ter, né, a ter, sempre ter. Então, quando nós conhecemos esse evangelho original, nós procuramos destruir esses pilares, né, que é onde nós estamos destruindo o nosso ego. Quando nós conseguimos destruir esses 3 pilares, aí a gente consegue se libertar. Então, eu acredito que a oração perfeita é isso. É você levar a liberdade àquelas pessoas que estão aprisionadas, né? Então, eles eram hipócritas porque eles estavam aprisionados, atrelados a esses 3 pilares. Por isso que Jesus vai chamar eles de hipócrita. E um outro detalhe, quando Cristo traz esse ensinamento, ele vai dizer que não useis com vãs repetições. Ele nos mostra e nos ensina que se eu viver orando, rezando, eu vou estar vivendo em repetições, que são coisa vã, né? É melhor você ter boa intenção, ter bons desejos para com o seu próximo do que você fazer aquela multidão de orações, né? Aquelas multidões de palavras bonitas, que, na verdade, não são para Deus ouvir, são para os homens ouvir. Então, a hipocrisia deles era muito grande também nesse sentido, que eles faziam, não era para Deus ver, né? Que até mesmo não precisa eu fazer para Deus ver, ele já está vendo. É da mesma forma como Salomão diz lá em 2 Crônicas 7,14. Então eu ouvirei dos céus. Ele já ouve, não é a questão dele vai ouvir, ele já ouve todas as coisas. Então, o problema, às vezes, do místico, do legalista, ele literaliza muito a letra, né? E aí acaba distorcendo o raciocínio perfeito, né? O entendimento perfeito, que é o espírito, né? O espírito é que vai nos dar essa filosofia de entendimento, né? Daquilo que é original. Uma das coisas que muito me impactou foi isso, né? A questão de entender o que é espírito. A oração não é palavras, né? Então, é mais ou menos isso aí que eu queria passar e já, ao mesmo tempo, ouvir um pouco mais da sua pessoa a respeito dessa hipocrisia deles. Você falou lindamente, assina embaixo, e quando você se refere a uma oração de boas intenções, que muitas das vezes a liderança religiosa, que são os principais que fazem esse tipo de orações gritantes, né, em carro de sons e tal, e hoje com a tecnologia vai bem muito adiante, e realmente muitos têm boas intenções, agora por trás está enrustido um sistema manipulando essas pessoas. Realmente. E deve se alientar também que muitos fazem isso sabendo que, ao fazerem isso, vão trazer muitas pessoas para si. Ora, orações bonitas, né? Proselitismo, orações bonitas, que emocionam, choram, né? Que choram, que prometem mil e umas coisas, mundos e fundos, como diz aí o adágio popular. Então, quem que não quer isso? E muitos desses líderes religiosos fazem isso com má intenção, sabendo que aquilo trará retorno financeiro para eles. Né? Realmente. Mas tem outros que fazem na inocência. Isso, mas é importante salientar, professor, que a maioria deles fazem com essa intenção, pensando só nos dízimos e nas ofertas. A maioria, aí nós vamos dizer aí, 98%, né?
Então, quer dizer, já não tem boa intenção, né, professor? Já não tem boa intenção. A boa E agora, intenção... tocando agora no assunto, perdão lhe cortar, Sim. e tem uma parte dos desigrejados também que acha que é literalmente entrar no quarto, né? E fechar Isso. a porta e orar a Deus secreto. Tem uma música do professor Akel que eu gostaria de compartilhar aqui, só um Sim. trechinho para o vídeo não ficar muito longo, que fala justamente nessa questão. Eu vou estar compartilhando aqui. Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Olhe bem aí do seu lado. Se você quer adorá-lo, ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Olhe bem aí. Então, Lindo, né, professor? Isso é linda, lindo, linda essa música, né? E quando o olha, título da música coloca ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto, olha aí do seu lado onde ele realmente está. Ele está nas pessoas, né? ele está em todos Então, nós. em todos nós. Em todos nós. Então, a verdadeira oração oração indo para um lado mais coloquial da palavra oração, que é falar a ação, dizer a ação, está referente ao próximo. Correto, com certeza. E não só falar, mas fazer também a ação. E a ação pode ser dual, né? Tanto do bem como do mal. Isso, com certeza. Então, quando se refere à ação, digamos assim, a gente que escolhe, né, professor? Nós que escolhemos a nossa ação, se é do bem, se é do mal. A escolha pertence a nós. Então, portanto, que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu fiquei maravilhado, porque eu já questionava o mundo religioso. E eu entendo de que se a pessoa não questionar lá dentro do mundo religioso, dentro da caixa, ela jamais vai sair da caixa. Só sai da caixa aqueles que questionam o mundo religioso. Então, eu questionava, mas eu colocava debaixo do tapete, né? Diminuía aqui a minha sextra, e aí eu ficava tranquilo, mas sempre colocando debaixo do tapete. Mas chegou a hora que, depois que eu ouvi o professor Akel, depois que eu ouvi a coerência, depois que eu busquei, porque eu até tinha, professor, separado aqui a oração perfeita de Salomão, né? A oração perfeita de Salomão não foi pedir bens materiais, foi buscar a sabedoria. Quando se fala pedir, eu não entendo exatamente como só pedir de boca, porque o pedir diante de Deus não digamos assim, não é válido, né? O pedir que a gente entendemos hoje é aquele desejo lá interno, né? Desejo interno, pelo Espírito. E quando Salomão tinha isso, ele buscou o quê? Buscou sabedoria. E ele encontrou, porque o nosso mestre diz que aquele que busca, acha, né? E ele buscou a sabedoria a ponto dele ser o homem mais sábio da terra. Acredito que Salomão era um homem totalmente livre, ao ponto de pegar a sua essência aqui e jogar para o Dagon. Ele sabia que não tinha nenhum valor, né? E o mundo religioso, ele vai questionar Salomão por que ele fez isso. Por quê? Porque eles estão presos dentro da caixa. Salomão, ele não estava preso, né? Foi um dos homens em Israel que nunca ficou preso pelo sistema religioso judaico da época. O povo questionou muito Salomão, né? Por ele ter essas ações, por ele ter essa sabedoria de não julgar o povo que estava preso pela sua verdade relativa. Ele realmente reinou para todos. Ele não reinou só para o povo de Israel. Ele foi sábio o suficiente para casar com a filha de Faraó. E quem era Faraó? Quem era o
país Egito era o inimigo número 1 de Israel. E Salomão, pela sua sabiência, fez aliança casando-se com a filha de Faraó. Olha o tamanho da sabedoria deste homem. Então, hoje, digamos assim, hoje eu entendo isso, mas antes eu não entendia com perfeição, né? Eu até defendia, assim, Salomão por ter sido citado pelo nosso Supremo Mestre, mas depois eu entendi realmente que Salomão ele buscou a perfeição, né? Através da sabedoria, que não foi só palavras, né? A oração para o místico tem que ser palavras. E palavras, antes que eu fale, ele já conhece, né? Antes que nós falemos algo, ele já sabe, e ele já ouviu, né? Porque ele está na janela temporal. Ele não está preso ao tempo como nós. Ele está à frente 5 bilhões de anos, se fosse contar para o nosso tempo. Para ele não existe tempo. Para ele não existe espaço de tempo, né? Então, quer dizer, isso eu entendi com facilidade, professor Fábio, a respeito da oração. Tem pessoas que às vezes eu converso sobre a filosofia, por exemplo, meus filhos, né, e minha esposa, eles acreditam ainda na oração, né? Eu tenho que orar para ser abençoado. Então, as nossas ações que vai fazer com que eu seja abençoado ou amaldiçoado. Se eu tenho um desejo para o mal, eu já estou sendo amaldiçoado. Se eu já tenho um desejo para o bem, eu já estou sendo abençoado. Essa é a parte que Deus criou já lá no princípio, em Bereshit. Ele criou todas as coisas. Agora, nessa esfera humana, física, quem decide as coisas somos nós, né? Ele não interfere. E interfere, né? Porque tudo é sim, tudo não. Então, é isso, né? A oração, ela não é de palavras. Por isso que ele vai citar lá, as vossas orações são vãs, as suas palavras são vãs. Aí eu entendi isso. Vãs por ser, muitas das vezes, falada apenas de fora. Ser só o exterior. Estereótipo. Né? Mas que, na verdade, antes mesmo de a gente falar, a gente pensa. Isso, já pensou. Já pensou antes de falar. Exatamente. E de modo que eu posso pensar e não falar. Também. Né? Ou se não, eu só falar aquilo que me convém. Também. Isso é uma decisão nossa, né? Só falar aquilo que me convém. Mas que na realidade a gente já pensou, já está dentro da gente. O Criador já viu isso dentro da gente. Isso, exatamente. Porque é como ele escreve, o autor de Mateus escreve isso, né? Que são vãs. E ele já sabe, ele conhece as nossas necessidades. Quando se refere a necessidade, está muito além de palavras, né? Está muito além de palavras. E a gente vai ver que mais na frente a gente vai ter a oração do Pai Nosso. Eu vou colocar aqui a imagem, a gente vai salientar, né? E buscar um entendimento da oração do Pai Nosso. E ainda mais sobre Mateus 6, a gente pega pelo Espírito do que acontecia na época de Jesus, que a gente vê que pela fala de Jesus já existia a hipocrisia religiosa como sempre existiu. Exatamente. E hoje o Espírito é o mesmo. Não mudou, né, professor? Se a gente pegar por muito falar serão ouvidos, né, que é a oração repetitiva, a gente vai ter uma classe. Eu digo o nome? Digo o nome? Não vou nem dizer. Porque falam, oram, rezam. E acaba se tornando repetitiva essas orações. Repetitiva, exatamente. Pelo outro lado, tem a outra classe que é muito gritante. Fazem bastante barulhos, querem serem vistos, querem estar sempre no topo, que é uma classe também de religiosos.
Então, se Jesus viesse hoje, ele batia tanto nos católicos como nos evangélicos. Pronto, falei. E vou sair correndo. Para não apanhar. Não, mas apanha, viu? é Apanha, porque... viu? E como apanha? Porque o espírito mesmo é esse, né? É o mesmo espírito mesmo é esse. Então, vou só pegar aqui novamente o texto. Certo. E se alientar aqui, dar um atento em uma questão. Sim. Que aonde está escrito, lá no finalzinho do verso 6, né? Que o Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas por que isso? Recompensará publicamente. Porque quando você ora, quando você deseja coisas boas, quando você deseja o bem, quando você é do bem, por lei metafísica, você atrairá o bem. Exatamente. Isso é uma lei estabelecida, como você disse, lá no Bereshit, desde a criação. Desde a criação. São as leis que regem o cosmo. O cosmo. Tudo, né, professor? Rege tudo. Rege tudo. Então, se eu desejar o mal, a recompensa do Criador vai ser o mal. Realmente. Ser o mal. E ainda mais sobre o texto, a gente vai ter lá no 8, né? Não vos assemelheis, pois a eles, pois vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós os pedirdes. Isso. Vê bem, mas na oração do Pai Nosso, que agora eu vou estar compartilhando aqui, a gente vai ter uma ideia do que é que Deus realmente dá para a gente. Isso. O que é realmente necessário. Necessário. E é delta coisas, né? É o pão de cada dia, vestimenta, né? Então... Saúde. Agora a gente vai ver, vou estar compartilhando aqui o slide, lá em Mateus 6, né? Do 9 ao 13. Exatamente. Portanto, vos orei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Como é que a gente santifica o nome de Deus? Penso eu que não é dizendo santificado seja o vosso nome. Ó Deus santo, maravilhoso. Santificar o nome dele, penso eu que seja cumprir os mandamentos dele. Ou o mandamento dele, que é o principal mandamento, que é o amor. O amor. Então, santificar o nome dele, eu dizer eu sou crente, eu sou cristão, e fazer jus do que eu digo que eu sou. É não dizer que eu sou, mas, porém, banalizo esse nome e ajo de forma que ele não nos ensinou. Realmente. Então, como é que eu santifico o nome dele? Santifico o nome dele vai ser através das minhas ações. Correto. Eu carrego o nome de cristão. Eu carrego o nome de crente. Então, eu vou fazer jus ao nome que eu carrego. E se eu erro, se eu caio em contravenção, eu estou banalizando esse nome. Desonrando este nome, né? Desonrando esse nome. Realmente. Palavra bem colocada. Então, vamos continuar aqui. No 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, venha o teu reino. Qual o reino dele?
o reino dele, penso eu, que seja consciencial, seja na nossa consciência. Realmente. O reino dele vai vir na nossa consciência. A gente vai desmaterializar, porque lá não tem espaço nem matéria, é atemporal lá. Então, quando a gente recebe o reino dele em nossa consciência, a gente desmaterializa, a gente vence o nosso ego. Então, está aí o reino de Deus em nós, não é? E ainda diz, seja feita a tua vontade. A vontade dele perante a humanidade é que nós vencemos o nosso mal interior, o nosso ego. É que nós sejamos pessoas boas. Correto. Não é? Então, esse versículo e esse trechinho aí, eu penso dessa forma, né? Que a vontade dele é que nós vencemos o nosso mal interior, que nós vencemos o nosso ego. Realmente. Assim na terra como no céu, ou seja, a dualidade. A vontade dele tanto vai ser aonde a gente está, aqui no Malhut, como no céu. O Malhut é no Keter, no céu, Keter. A vontade dele aqui é que nós vençamos o crivo para que no céu, no Keter, no reino, nós já estarmos aprovados. No céu não vai ter crivo. O céu já é o fechamento, o epílogo do crivo. A conclusão, né? A conclusão. Vamos mais aqui. O 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ora, Deus dá o pão. Ele manda maná do céu hoje, no tempo da graça. Você fica orando, ô Pai, mande pão. Ô Pai, meu Pai me deu um emprego, entendendo que ele não mandará o pão, mas me deu um emprego. Mas, porém, você não faz por onde procurar o seu sustento. Então, o pão que ele nos dá é a terra. É a matéria. É a matéria para ser produzida, trabalhada, né? Trabalhada. Então, trabalhada. Então, esse texto está referindo-se aí, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão que ele nos dá hoje é a terra. Ele nos fez com necessidade material e nos deu a terra para a gente produzir e tirar o nosso sustento. Correto. O 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente realmente tem que reconhecer que nós somos humanos. Nós somos falhos. Que nós erramos, né? Que nós erramos. Só em contrapartida... Só que, em contrapartida, eu tenho o perdão, assim, entre aspas, se eu conseguir perdoar aquele que eu ofendi, né? Que eu ofendi. Porque seria muito ego eu querer perdão, mas, porém, não perdoar. Isso. Então, a dualidade aí é você perdoa para ser perdoado. E para ser perdoado. E entra as classificações ainda de erro, né? Está lá no grau da Filosofia X, do professor Arkel, Rata, Peste e Avon. Que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. Que Avon é o pecado deliberado, que é o pecado de vingança, que salvo não comete. E Rata e Pecha, Rata é um pecado leve, que todo mundo comete, todo mundo rateia. Não há esse que não rateie. Certo. E
é rata, pecha ou pecha, já é um pecado também que salvo não comete, né? Mas que, porém, tem como ele se regenerar. Verdade. Então, tá aí as 3 classificações de erros. Então, quem é do mal, quem comete avon, ele comete consciencialmente. Ele faz por vingança, Consciencialmente, com mal intenção, né, com professor? mal intenção. Com mal Então, intenção. ele é mal por natureza. Ele já é Ele é mal mal. por natureza. E ele não se arrepende. Não tem a Ele não se sensibilidade, né? Não, crimes hediondos, por exemplo, crimes premeditados, É isso. que ele fez a sangue frio. É a prova de que ele é filho do Caim, né? Ele é filho de Caim. Então Realmente. vamos continuar aqui o escrutinamento do nosso texto. 13. E não nos conduz à tentação. Epa! Olha aqui esse versículo. E não nos conduz à tentação. Quem é que nos conduz à tentação? O próprio Criador. Por quê? Porque aquilo que, se eu produzo fruto mal, eu vou ter que colher ele, né? Se na minha consciência produzir o fruto mal, eu vou ter que colher ele. Que aí é a questão de eu entrar em tentação. Né? E quem criou as tentações foi ele. O crivo foi feito por ele. É interessante dizer, professor, que o místico ele não atenta para essa explicação tão sublime, né? Ele não entende que o Criador é dual. Eles questionam que o Criador ele simplesmente é do bem. Ele é aquilo que nós aprendemos. Ele é dual, né? Ele é dual. Então, aí uma das provas maiores que a gente consegue perceber é essa escrita aí, né? E não nos conduza. Quer dizer, está apontando realmente para o Criador. Para o Criador. É ele que nos conduz, até porque o mundo aqui ele é um crivo, ele é uma prova. Exatamente. Então, se ele é uma prova, tem que existir as tentações. E se ele é o criador de tudo, quem produziu, quem criou as tentações foi ele mesmo. Realmente. Vamos mais. Mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Mas livrarmos do mal. Como é que Deus nos livra do mal? É dando o livramento? Eu penso que não. A respeito disso, o que é que eu penso? Na verdade, lógico que não, né? É uma coisa lógica, né? É, lógico que não. Ele não vai descer e me livrar, né? Não. É eu que tenho que ser sábio o suficiente para perceber o mal e ir por outro caminho. Aí, meu querido, aí aonde está o livrar do mal, mas livrar do mal. Como é que ele livra do mal? Através da sabedoria. Da sapiência. Da visão, né? Da visão. Quando o homem tem visão, quando ele é um homem visionário das coisas, as coisas, digamos assim, não acontece por acontecer, né? Ele não vai, digamos, ele não vai colher uma coisa que não plantou, né? Ele não vai colher. Exatamente. Então, livrai-nos do mal. Como é que ele livra do mal? Através da sabedoria que ele nos deu, que ele nos dá quando nós buscamos. Quando nós buscamos. Então, porque o teu reino e o poder e a glória é para sempre. E é para sempre, que não é atemporal. Não é terrena, o poder dele, né? Não é terrena, não tem tempo, não é atemporal, não está limitada a esse plano que aqui nós estamos. É o plano crivo, né? E aqui a gente encerra esse texto em questão, né? Que é a oração do Pai Nosso, que é tão falado dentro de alguns sistemas
religiosos de nossa atualidade. E vamos dar prosseguimento em outro texto que eu também escolhi para a gente ter base. Professor, Pode falar. não lhe interrompendo, mas eu queria fazer algumas colocações dentro daquilo que você leu, dentro do primeiro versículo, segundo, algumas colocações. Fique à vontade. Quando ele disse assim, que estás no céu, santificado seja o teu nome, eu acredito que, para nós santificar o nome do Criador, se nós observar o contexto daquilo que ele está ensinando, ele estava falando para quem? Para os hipócritas, né? Isso. Ele estava falando para o povo que orava com vãs repetições. Então, logo eu entendo de que quando eu santifico o nome dele, é não sendo hipócrita. Eu não sendo uma pessoa que estou sempre de joelho, passando 2 horas orando, repetindo as mesmas palavras. Eu questionava muito, professor Fábio, a questão das pessoas, às vezes, ela está orando muito tempo, eu me questionava a mim mesmo, né? Porque eu era uma pessoa que orava bastante, né? Mas você vê quando você usando as mesmas palavras, entendeu? E eu falando, alguma coisa está errada aqui. E a gente que busca a sabedoria, a gente vai encontrar, porque ele mesmo já criou esse cosmos. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. E a porta que se bate, se abre, né? E o que é isso? O que é pedir? Desejo, né? Que às vezes a gente mistura muitas coisas. Às vezes pedir é oração é pedir, é desejo. Fica assim um pouco confuso quem ouve pela primeira vez. Nós deveríamos usar o termo sempre desejo, em vez de oração, né? E lógico que a gente tinha que simplificar mais isso, porque quando nós falamos, professor, que oração é desejo, isso dá um nó na cabeça deles. Então, acho que a nossa linguagem tem que se usar sempre a questão de desejo, né? Sim, e aí quando o Senhor traz esse ensinamento que o que é santificar o nome dele? É eu não ser hipócrita, é eu ser verdadeiro. Isso santifica o nome do Criador. É eu ter uma vida não de palavras, e sim de ações. Por isso que a palavra oração ela é uma tipologia para ação, né? Se eu não tiver ação, não tem oração. Não existe oração se eu não tiver ação. E a questão também do pão nosso de cada dia. O senhor poderia colocar no slide lá, para mim só observar um pouco? Volta lá, isso. Ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando o Senhor ele escolhe os 12, a pregação dele, o ensinamento dele foi, a primeira coisa ele disse para eles, olha, quando vocês entrarem numa cidade, a primeira mensagem que vocês têm que dizer não é aceitar Jesus. É chegado o reino de Deus sobre vós. Isso eu entendo que o que é o reino de Deus? Quando o reino de Deus chega em mim, é quando eu tenho o conhecimento. Quando eu tenho o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, por isso que o autor vai escrever também sobre seja feita a vontade de Deus, quer dizer, não tem que ser feita a vontade do homem, da carne, tem que ser a vontade dele. E qual é a vontade dele? Senão a unidade. Então, acredito que quando o reino chega a um homem, ele tem o desejo de unidade. Aí, isso realmente chegou o reino para ele, quando nós temos unidade. Oi? Aí, fazendo um atento ao que eu falei e o que você está colocando agora, o reino de Deus sobre nós seja feito, aliás, venha a nós o teu reino, né? Isso. O reino, ele é composto realmente de unidade. Isso. E a vontade dele é que nós vencemos o nosso ego. E quando a gente vence o nosso ego, a gente deixa de olhar para si
e olha para o todo. Exatamente. Aí vem a unidade. A unidade está aí. Está em Está aí a eu. vontade de Deus, né? Está aí a Aí vontade a de vontade de Deus. Deus, A vontade de realmente. Deus. De eu deixar de olhar para mim, do meu ego, O e meu olhar eu, para o né? todo. E quando eu olho para o todo, eu estou gerando unidade, estou gerando errade. Exatamente. Continue, só queria fazer essa colocação. Pronto, ótimo. Volte lá no slide que eu só tenho mais uma colocação. Aí quando ele se refere à questão de e não vos conduza à tentação. Essa aí ficou bem claro para nós, né? A questão também, livra-nos do mal, também ficou perfeita. Agora, essa questão, porque teu é o reino. Aí é que as pessoas, Fábio, e o poder e a glória para sempre. O problema das pessoas é que elas querem ter o reino para si, né? Elas não, elas deixam de entender de que o reino é dele. E que reino é esse, né? Teu é o reino e a glória para todo sempre. O ser humano, pelo seu ego, ele toma o reino para si, pelo o ter, ser e poder. E isso só pertence a ele, não pertence à matéria, nós. Por isso que ele vai especificar, Jesus especificou, porque dele, para ele, são todas as coisas. E o ser humano está sempre querendo para si, né? Aí quer dizer, nós tomamos aquilo que é de Deus e ficamos para nós, que é ter, ser o poder, né? E aí, o que mais faz isso são as pessoas que são religiosas, porque até mesmo Jesus está se referindo a eles. Está ensinando para os seus discípulos a não serem como eles eram. E hoje é a mesma forma, né? É o mesmo segmento, é a mesma linha de raciocínio, o mesmo espírito. E aí nós temos que ser como o mestre nos ensinou, não sejais como eles. Isso nos dá a entender também que se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos ser como eles. Se nós não atentarmos para os ensinamentos de Cristo, nós vamos sermos como eles. Por isso que Cristo está ensinando os seus discípulos, para nós termos esse cuidado. Porque se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos sermos como ele. E outra coisa muito, muito interessante a respeito da tentação. Uma das coisas que eu sempre falo também, que quando o Criador olha para Caim, sendo um homem mau, ele não a condenou. Ele trouxe um ensinamento para ele. Olha, Caim, domina o teu mal. Então, é de total responsabilidade nós dominarmos o nosso mal. Deus, ele não nos vai nos induzir à tentação se nós estivermos atentos para essas coisas que se refere àquilo que ele criou, né? A dualidade do bem e do mal. Se nós estivermos atentos a não praticar o mal e dominar o nosso mal, aí nós ficamos livres da tentação do Criador. E só em nós sermos livres dessa tentação é compartilhar, é viver aquilo que Cristo viveu, né? Quando ele está lá no deserto. Ele venceu a sua tentação. Então, isso é maravilhoso, quando nós vencemos o crivo, né? Essa tentação que o Criador ele já fez lá em Bereshit. Era, nessa parte só era essa colocação mesmo. Então, a gente vai prosseguindo. Tem outro texto aqui que eu escolhi. Pronto. Para dar base em nosso estudo. Certo. Você pode ler aí, meu querido? Posso sim. Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Verso 7 diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abri-se-vos-á. Abri-se-lhe-á.
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estais nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E agora, pedi, dar-te-á. Será que esse texto está referindo-se a quê? A proteção, a provisão, a promoção, ao pão, Aos P, né? Aos aos P. P da vida, aos P do ego. O que é que esse texto realmente está falando? Através dos dons do nosso querido professor Áquil, a gente entendeu que Deus, ele não interfere para privilegiar ninguém, ele não interfere para privilegiar ninguém individual. Realmente. Ou no coletivo, ou não privilegia. E as interferências dele é referente a todo o povo para a salvação ou através dos dons, como é o caso do dom do professor Áquil, é aquela que é questão. visionário. É a questão. Diga. É aquela questão, né, professor? Ele interfere sim e não interfere, porque através dos dons ele interfere constantemente, né? Constantemente. Constantemente. Através dos dons ele interfere constantemente. Agora, para privilégio pessoal, ele nunca vai interferir. Nunca vai interferir. Para alimentar ego, nunca vai interferir. Para alimentar ego, exatamente. Essa palavra ficou bem colocada, realmente. Para alimentar ego, ele nunca vai interferir porque é no individual, né? É algo pessoal, aí ele não interfere. Agora, quando é algo coletivo, é algo para, digamos assim, para beneficiar um todo, aí ele interfere. Interfere. É exatamente isso, né? Então, o texto, se a gente for pegar ele com olhar de ego, um olhar de privilegismo, a gente vai interpretar dessa forma e vai entender que se a gente pedir ao Criador, ele irá suprir as nossas necessidades materiais. E é o que também é ensinado dentro dos sistemas religiosos da vida. Realmente. Mas se a gente fizer uma análise mais profunda sobre o crivo como do modo geral, entendendo que Deus não interfere para privilegiar ninguém, cai por terra a ideia desse texto ser como um instrumento a lhe ensinar a pedir bens materiais para a sua vida. Mas como é que Deus realmente interfere para privilegiar pessoalmente? Através da sabedoria. Dos dons. Dos dons e da sabedoria. Quando é pessoal. Estou entendendo. Mas esse mecanismo criado por ele para proteção individual, ele não é só para um.
Ele é para todos. Correto. Ele é para todos que buscar. Então, quando está escrito, pedi, dai-vos-ei, sabedoria. Sabedoria. Quando você pede, quando você busca, você dons, encontra. né? Isso, é os dons. Você encontra. Aí no 8 diz, porque aquele que pede, recebe. Ora, tudo que a gente procura, a gente acha. Exatamente. Quer um exemplo bem claro? E aqui descontraindo, procura uma briga para ver como você acha. Então, tudo que a gente busca, a gente acha. Realmente. Então, se existe algum privilegismo da parte do Criador individual, é através da sabedoria, e é para todos que buscar. É o caso do Tiago 1:4, né, professor? Isso. Tiago 1:4 é o fundamento de todas as coisas. Você acredita que, eu acho que eu já comentei isso com você algumas vezes, foi um dos versículos que mais me chamou a atenção de toda a Bíblia. Não foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse me chamou a atenção, mas não foi esse. O que mais me chamou a atenção foi Tiago. Todo aquele que se aproximar de Deus e lhe pedir sabedoria, Deus o dará e não negará. É a única coisa que Deus não nega. E a única coisa que Deus... Isso eu estou falando não misticamente. Eu estou falando com alto desejo, não pedir de boca, mas buscar como desejo e busca como algo que você quer para si. Como você... vou buscar ali um copo com água, um exemplo. Então, eu vou buscar e vou tomar essa água. Então, a sabedoria é da mesma forma. Né? Então, Tiago, ele deixa isso bem claro, que não adianta eu pedir outra coisa ao Criador. Eu só tenho que ter o alto desejo de sabedoria. Quando eu tenho esse alto desejo de sabedoria, eu busco, além de eu ter o alto desejo, eu busco ela. E ela está em todo lugar. Então, portanto, que Jeremias ele vai escrever que ele sai nas praças a buscar a sabedoria. Então, quer dizer, ela está em todo lugar. Agora, cabe a mim ter esse desejo de tê-la, né? E aí, quando eu tenho esse desejo, é algo que o Criador criou como um cosmo, né? Como nós falamos. Ele já criou lá atrás. Não é questão de eu pedir com palavras, né? É o que nós aprendemos aí no slide anterior. Pedir com palavras é coisas vãs. Se eu peço, tudo aquilo que eu peço, eu tenho um alto desejo. Não é só questão da palavra, eu tenho que ter alto desejo. Eu recebo, dá-se-vos-á. É interessante dizer que está em plural. Eu não tenho que buscar só pensando em si. Quando eu busco a sabedoria pensando só em mim, eu até acredito que é ego, né? Eu estou simplesmente aumentando o meu ego. Mas quando eu busco a sabedoria pensando em um todo, que com certeza é a maior razão de um sábio ter a sabedoria, é para usar em um todo, não é para si. Não é ele ficar trancado como monge e lendo uma multidão de livros e tendo uma multidão de conhecimento para si. Não. Quando o sábio ele tem esse desejo, ele busca a sabedoria para notificar as pessoas, para beneficiar um todo, né? Então, o buscar é isso, é você ter essa busca e adquirir isso. Por isso que o Tiago vai dizer que Deus não negará. Ele não nega realmente a sabedoria para ninguém, porque é aquilo que ele tem prazer em nós termos. Porque a sabedoria é que vai trazer todos os benefícios através dos dons, tanto para si como para um todo. Não é isso? Correto. Muito bem colocado a sua explanação. E no 9 de Mateus 7, diz assim: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ora, Deus ele é dual. A gente
através da sabedoria, através dos modos operantes da própria criação dele, a gente chegou a esse entendimento através dos dons dado ao professor Áquil, dentro das visões que ele realmente é dual. Por crivo, ele é dual para esse plano existencial terrena. Correto. Mas ele não criou só o mal para o crivo, ele criou o mal e o bem. Correto. Então, quando a gente pede sabedoria a ele, ele com certeza nos dará. E essa sabedoria, obviamente, vai nos livrar de alguns maus. Dentro do plano crivo. Dentro do plano crival. Crival, nem sei se existe essa palavra. Crival. Então, dentro desse plano, realmente a sabedoria, ela é um mecanismo que nos livra do mal. Eu quero pegar um gancho da sua palavra chamado mecanismo e dizer algo assim para, digamos assim, complementar. É um mecanismo perfeito, viu, professor? A sabedoria é um mecanismo perfeito, sem erros, sem nenhum tipo de erro. A sabedoria é um mecanismo perfeito para nós vencer o nosso crivo. Exatamente. Então, quando a gente pede a ele sabedoria, ele nos dará. Aí está aí aonde ele não nos dará uma pedra, mas sim um pão. Que é a verdadeira sabedoria. Que é a verdadeira sabedoria. O pão é a sabedoria. E a pedra seria ele virar as costas e não nos dar sabedoria. Mas aí ele seria injusto. Realmente. Ele seria injusto. Como é que ele coloca nós aqui no plano de crivo? E não nos daria o pão. E não nos daria o pão. Não nos daria a sabedoria para enfrentar o crivo. Como é dual, ele deixou o pão, mas ele também deixou a pedra, né? Deixou a pedra. Com certeza. Então, esse texto aqui, se você tiver mais algo a acrescentar, fique à vontade. O vídeo é para ajudar realmente a entender todas essas questões sobre oração. E esse texto está dentro de um dos que é usado como modelo de oração, que é pedir, 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 pedir. É interessante dizer, professor, que é o que eles mais fazem, né? É pedir. Professor, toda a vida eu fui assim meio fora da curva, né? Se você tem uma ideia, assim que eu aceitei Jesus, eu pegava o microfone da igreja matriz, que era uma igreja grande, enorme, e eu dizia que eu não gostava de pedir nada a Deus, não. Eu não gostava de pedir nada a Deus, não, porque ele já tinha me dado tudo. E aí a gente já tinha um carro, né? Na época era um Monza, 1997, no tempo que eu casei, há 25 anos atrás. Era um carrão. Na época era um carrão. Era como fosse hoje um Cruz, ou dessa linha aí, né? Mas eu não pedi ao Senhor. Não tinha esse negócio de pedir ao Senhor coisas materiais. Aí a gente passou um tempo, eu fiquei com ele, bati o carro frente e trás, perdi assim uns 90% do carro. Aí a gente fez um financiamento. Fez um financiamento de outro veículo 0 quilômetro, né? Aí a minha esposa foi testemunhar. Lá na igreja, né? Aí ela disse, olha, irmãos, o irmão Francisco disse que não pede nada a Deus, mas eu sou de pedir. E eu pedi a Deus que Deus nos desse um carro 0 quilômetro. E o carro 0 quilômetro está aí na frente da porta da igreja. Aí foi aquela alegria, aquela euforia, né?
Eu também fiquei alegre, porque a gente estava preso dentro da verdade relativa. E eu toda a vida fui assim. Eu não gostei de estar pedindo, porque eu entendia, desde aquela época, isso há 25 anos atrás, que se Deus já conhecia a minha necessidade, eu não tinha necessidade de pedir nada para Ele, a não ser sabedoria. E é interessante dizer, professor, que todas as vezes que eu me ajoelhava, mesmo dentro do sistema, o que eu pedia para Ele era sabedoria, mesmo com palavras e aquilo como alto desejo dentro de mim. Então, portanto, que hoje nós chegamos, né? Nós chegamos a essa estatura de quase varão perfeito. Eu não vou dizer que eu cheguei na estatura de um varão perfeito, porque seria muito ego da minha parte. Mas hoje nós realmente chegamos a conhecer a verdade absoluta, que isso é chegar no céu, é chegar já no céu aqui na terra. Eles usam até um termo que quando eles estão eufóricos, né? O céu aqui desceu, né? Mas nunca o céu vai descer em algo terreno, a não ser na nossa consciência, né? Aqui no Kéter. Então, professor, a questão lá do último versículo, aí o senhor pode colocar no slide para mim dar uma olhadinha, que ele diz assim, ó, isso aqui quando eu li, que eu bati meus olhos aqui, eu falei, como é lindo quando nós enxergamos aquilo que está além da letra, enxergamos pelo Espírito. Ele afirma aqui, ó, o qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, ao seu filho lhe dará uma pedra. Quer dizer o quê? Aqui é uma prova de que nós não somos totalmente mal. Então, se nós não somos totalmente mal, embora ele vai se referir lá na frente que nós somos mal, é porque a dualidade está dentro de nós. A dualidade não está só no dó até o dó, nas 7 cores, na cabala, enfim, a dualidade está em todas as coisas. Então, aí é a prova de que nós, sendo maus, nós sabemos também fazer o bem, né? Então, quando o Senhor mostra esse ensinamento, ele está provando que nós temos condições de fazer o bem. Basta nós querer. Basta nós querer se esforçar e vencer, né, o nosso mal, como ele disse lá para Caim, frisando aqui mais uma vez. Domina o teu mal, Caim, porque se tu dominar o teu mal, tu vai vencer. Então, é nessa linha de raciocínio, é nesse espírito que nós, cada dia, estamos aprendendo e vamos galgando aí e aprendendo cada dia mais através da sabedoria e da busca, do desejo, né? E de bater, né? Bater e abrir-se-vos-á. Às vezes as pessoas, a gente fala algumas coisas, a pessoa diz assim, não aprendo, eu não sei, mas se não tiver constância, se não tiver assim algo firme, porque se a gente for analisar como eram os homens que tinham essa visão, eles saíram do bem-estar para viver no deserto. Moisés foi assim. Paulo também foi assim. Paulo era de família bastarda, mas ele deixou tudo para viver padecendo fome, sede e necessidades, mas sempre suprido de sabedoria. Pois eu acho que já está na hora da gente se encerrar, já queria fazer as minhas considerações aqui finais. Pode ser, professor? Não lhe ouvi. Fique à vontade. Pronto. Pois, professor, desde já eu quero agradecer o convite. Vamos estar aí sempre disposto a contribuir. Vamos trazer outros temas, como salvação também é muito lindo, né? E eu quero aqui não somente palavras, né? Porque palavras para mim hoje realmente não representam muita coisa, mas também, já que nós temos digamos assim, esse mecanismo de agradecimento, vamos usar também, né? Eu quero aqui agradecer ao professor por esse convite maravilhoso,
por estar fazendo parte dessa história. E para mim, tudo isso é muito maravilhoso estar acontecendo. Para mim, é a primeira vez que eu estou participando de uma live ao vivo, né? Para mim, é um tabu, né? Porque, como eu era muito tradicional, eu diabolizava tudo. Aqui, depois nós podemos gravar aqui um vídeo menorzinho aqui, que seja menos de 15 minutos, para nós jogar aí no canal, sobre como era a minha vida, né? O que aconteceu com a minha vida através dos dons que Deus nos deu, conforme está escrito lá em Efésios, capítulo 4, verso 8, que Deus deu dons aos homens, né? Então, eu estou aqui sempre em prontidão, dentro assim, daquilo que dentro da minha disponibilidade de estar compartilhando essas ideias, esse escrutínio, essa sabedoria através dos dons que Deus nos deu, né? Então, desde já agradeço mais uma vez, um abraço a você, um abraço a todos que vão nos ouvir, vai curtir, vai observar, vai compartilhar esse ensinamento maravilhoso. Eu quero desde já agradecer a todos, né? E em especial ao professor Fábio, e aqui eu deixo um abraço ao professor também não posso deixar de agradecer ao professor Akel, que através dele também muito me ajudou nesse espírito, nesse entendimento, a nossa irmã Francisca, enfim, todo o corpo, né? todo esse mecanismo que chama-se igreja, tá ok? Por desde já lhe agradeço por essa imensa oportunidade. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.